Olá! A cidade já está em clima de festa para o carnaval. A época em que os blocos e as escolas e os desfiles tomam as ruas da cidade toda e a gente não pode perder essa folia. Olá, tudo bem? Já é carnaval. Essa folia é uma maravilha. A gente gosta e sabe disso. Mas toda folia tem que ter um toque de saúde e de responsabilidade. E para isso, nesse clima descontraído, a gente trouxe aqui para o estúdio do SaúdeCast SP a cardiologista Júlia Sarabando, que trabalha como médica clínica na UPA Vila Santa Catarina e já está acostumada com urgência e emergência. Olá, doutora Júlia, tudo bem? Seja muito bem-vinda a esse SaúdeCast, edição de carnaval, todo alegre. Eu agradeço o convite, acho que é um tema super relevante para a gente conversar, principalmente nessa época de carnaval. O Brasil inteiro está se preparando para essa festa, acho que é um tema bem relevante para trazer para cá. E aí, assim, né, doutora? Carnaval é tempo de alegria, de euforia, de calor. A gente precisa estar preparado. Carnaval, hoje em dia, não, de maneira alguma, é uma coisa para amador, né? A gente precisa entrar e sair inteiro do carnaval, né? Exatamente. Então, para começar, como é que a gente trabalha essa questão assim? Não tem como não falar que, de repente, a pessoa vai para o bloco e vai beber, vai tomar alguma coisinha, até para relaxar, para empolgar, para acompanhar os amigos. E a gente fala aqui do consumo do álcool e fala do consumo da água. Então, eu queria saber quais são as dicas para, assim, vou para o bloco, vou beber, como é que eu tenho que me comportar? Não seria o caso, mas como eu tenho que ser em relação a isso? Esse é um tema que eu acho que é o principal, né? Quando a gente fala de carnaval. A gente sabe que, por recomendação de saúde, o recomendado é não fazer uso de bebida alcoólica, mas a gente sabe que nessa época de carnaval isso fica quase que inevitável. Então, qual que é a recomendação médica? É fazer um uso consciente, né? Então, a gente tem tanto um uso moderado, e a gente considera como uma dose máxima de álcool até 2 doses por dia, pelas gramas de álcool, né? Então, assim, uma dose seria 10 gramas de álcool, então seriam até 20 gramas de álcool, e depende da bebida que você for, enfim, consumindo durante esse período. Mas sabendo que haverá o consumo e sabendo que muito provavelmente vai extrapolar esse consumo máximo permitido, o que a gente orienta é realmente intercalar o uso de álcool com a ingesta de água, para se manter hidratado, se manter bem alimentado. E também, fazendo isso, a gente espera que o uso do álcool demore um pouquinho mais de tempo, né? Então, diminua também a quantidade do álcool ingerido. E também tem a questão da atividade física do carnaval, que também acaba, de uma certa forma, dando uma eliminada, mas ao mesmo tempo também desidrata a pessoa, né? Pensando que o carnaval, normalmente esse ano vai ser em fevereiro, né? Sempre no calor, no auge do verão. Então a gente já tem essa questão da desidratação pelo calor em si. Muitas vezes os blocos são em área aberta, enfim, muito calor, muito quente. Então a gente já tem essa desidratação por aí. Então a gente tem que se manter hidratado, enfim. Tem um outro detalhe, né? Muita gente também faz uso do energético para dar um up na empolgação. Muitas vezes não apenas aliado ao álcool, mas o energético como até o fator motivacional da coisa, né? Para se manter acordado por tantas horas. Isso. Esse é um tema que também está super em alta agora perto do carnaval, né? O consumo do energético e o consumo do energético associado ao álcool. E a primeira coisa que a gente precisa dizer, principalmente eu enquanto cardiologista, a associação do álcool com o energético é extremamente prejudicial para a saúde. A gente não recomenda essa associação de forma alguma. Por quê? O álcool, ele é um depressor, né, do sistema nervoso central. Então, o álcool, ele deprime, enquanto o energético, ele estimula. Então, o energético, ele pode mascarar os efeitos do álcool e fazer com que você beba mais e por mais tempo e corra o risco de sofrer qualquer complicação da intoxicação do álcool. Além de que os dois, né, ambos, tanto o café contido no energético quanto o álcool, eles são
estimulantes cardíacos. Então, isso pode predispor à arritmia cardíaca, por exemplo, em pacientes saudáveis. Então, a gente vê muito essa cautela em pacientes já cardiopatas, que eles têm muito medo de tomar energético, porque eu tenho problema no coração, mas a gente não vê absolutamente nenhuma cautela dos não cardiopatas, que são os jovens, enfim, que estão aí curtindo o carnaval, eles não têm medo. Mas a gente precisa ter essa cautela da associação dos dois. Então, a gente tem um alto risco de fazer tanto arritmias cardíacas quanto os efeitos do energético por si só. E já aproveitando que você é cardiologista, que a gente está falando tanto dessa questão, né, do álcool, do café, que tudo estimula, né, o coração, que provoca esse descompasso. E as pessoas com doenças crônicas já pré-existentes, que também são ligadas, né, ao sistema cardiorrespiratório. Então, como é que essas pessoas devem agir no caso de hipertensão, diabetes ou outras problemáticas, né? Olha, Lúlia, na minha prática clínica, enfim, tanto em consultório quanto nos hospitais, o que a gente vê com muita frequência é o paciente que já tem pressão alta, tem diabetes, tem qualquer outra doença. Quando ele sabe que vai fazer uso do álcool, tanto no carnaval quanto nas festas agora que a gente teve de fim de ano, é comum o paciente suspender o uso do remédio porque vai beber. E a nossa recomendação é: não suspenda os seus remédios que você faz uso de forma crônica. Por quê? Como o uso do álcool, ele já vai subir a sua pressão pelo álcool por si só. E o uso do álcool, ele também pode interferir na sua diabetes, se você for diabético. Se você não tomar o remédio da pressão, vai subir mais ainda. Se você não tomar o seu remédio da diabetes, vai descompensar mais ainda. Isso serve para todas as doenças crônicas. Claro que quando a gente vai falar sobre os psicotrópicos, né, então os medicamentos prescritos por psiquiatra, medicamento controlado, aí é contraindicação absoluta, né, o uso do álcool associado a essas medicações. Então a gente entra em outro quesito. Agora, quando a gente fala das doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, a recomendação é: não deixe de tomar o seu remédio, vá curtir, né? Quando terminar as festas, o carnaval, a pressão volta, tudo volta, mas não interrompa o uso dos medicamentos crônicos. E aí agora eu vou aproveitar a carona e vou fazer uma outra pergunta. E as canetinhas emagrecedoras, como é que ficam nessa folia? Olha, a gente não tem nenhuma recomendação, assim, em relação ao uso das canetas emagrecedoras e do álcool. É claro que quando eu falo do álcool, é sempre o álcool com cautela, é sempre o álcool na dose, teoricamente, a dose máxima permitida. O que a gente sabe é que as canetas, elas diminuem o esvaziamento gástrico, ou seja, tudo que você ingere, comida e bebida, permanece mais tempo no seu estômago, né? Então, a gente pede cautela de você ficar realmente exagerando no uso do álcool, né? Abusando, o uso abusivo do álcool, junto com as canetas emagrecedoras, porque você vai ter, enfim, uma diminuição desse esvaziamento. Vai ficar mais tempo no seu estômago. Bom, e já que a gente está falando de estômago, o que a gente deve comer antes e depois da folia? O mais importante é se manter bem alimentado durante todo o período, né? Então, ter uma alimentação o mais regular possível. Então, fazer uma alimentação balanceada, com carboidrato para ter energia, para aguentar, enfim, o carnaval em si. Proteína, legume, verdura, fibra. E a gente só pede para evitar alimentos muito gordurosos ou alimentos muito pesados. Então, aquela feijoada, o churrasco, evitar tudo isso antes de ir pro carnaval, porque você sabe que, enfim, já vai exigir muito. Tem até uma questão médica mesmo nisso, né? Quanto mais pesado for a alimentação, mais gordurosa for a alimentação, mais tempo seu corpo tá digerindo esse alimento. Então, você vai ter menos energia para, enfim, curtir o carnaval, porque toda a sua energia vai estar focada na digestão. Então, a gente pede alimentos leves, né? E também é importante dizer de ir para os blocos, enfim, para onde você for aproveitar o carnaval, e levar comida para não ficar longos períodos sem comer. Então, leva barrinha de cereal, barrinha de proteína, alguma coisa para se manter alimentado. E aí, juntando isso, né? Essa questão do roubo de energia e tudo mais, a gente ainda tem esse solão. Acho que nos últimos verões tem sido bem intenso. Então, como é que a gente se prepara para esse calor? E é o calor da massa humana. É o legal e é o nocivo ao mesmo tempo. É tudo muito dual, né, doutora? Sim. O calor, né, principalmente quando o carnaval é no verão, os dois principais problemas que a gente pode ter por conta da temperatura em excesso é a insolação e a desidratação. Que parece que elas são separadas, mas elas caminham juntas, né? Então, quando você tem insolação, você está mais predisposto a estar desidratado. Então, qual que é o cuidado?
Primeiro, o uso de protetor solar, né, para evitar queimadura, enfim, também tentar prevenir um pouco essa questão da insolação. Uso de chapéu, uso de viseira, boné, alguma coisa pra gente também proteger. Tentar não ficar exposto ao sol quente, então tentar procurar sombra em algum momento ali que você estiver curtindo o bloco. E as roupas leves, né? Então, assim, quanto mais leve for a roupa, mais clara for a roupa, menos temperatura o seu corpo vai reter. E aí, em relação à hidratação, é manter-se hidratado durante todo o período, bebendo água o tempo inteiro, o tempo todo tentando se reidratar. E quais são esses sintomas, tanto da insolação quanto da desidratação? Os sintomas são bem semelhantes, né? Então, o paciente ele pode ter muita dor de cabeça, então a desidratação ela dá muita dor de cabeça, associada a tontura, mal-estar e náusea. Então, o paciente pode ficar enjoado, com dor de cabeça, pode até confundir com sintomas da própria intoxicação do álcool, né? Então, os sintomas são bem semelhantes. No via de regra, dor de cabeça, dor de estômago, náusea, até às vezes vômitos por si só. Tontura, mal-estar, sensação de desmaio, isso tudo são sinais de desidratação, de insolação, e aí são sinais que mostram que tá na hora de você dar uma descansada. Vocês ouviram, hein? Nesse quadro todo, é importante buscar atendimento médico. A saúde da capital se estruturou assim num bloco gigantesco, né? Pôs um bloco gigantesco na rua, tanto no carnaval em si, no pós-carnaval, para garantir, né, uma folia saudável e segura para todo mundo. Com certeza. Mas, assim, a gente tem que também fazer a nossa parte, né? E aí, nisso vale. Quais os erros mais comuns ao tentar ajudar uma pessoa que passou mal? Também é super importante. Eu acho que é um tópico que vale muito a pena a gente destacar. Quando a gente tem uma pessoa passando mal, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer, primeiro é procurar ajuda. Então, a gente não pode perder tempo tentando socorrer essa pessoa e perder tempo de chamar ajuda especializada. Então, se você estiver num bloco que tenha atendimento médico, sinalizar para a equipe médica que estiver no bloco, ou se você estiver na rua, enfim, acionar a SAMU, acionar corpo de bombeiros, acionar ajuda para vir. Então, esse é o primeiro tópico. A gente não pode demorar para essa ajuda vir, porque a gente pode estar em frente a alguma doença realmente grave, ameaçadora. Uhum. O segundo é que os pacientes, eles têm muito costume, as pessoas têm muito costume de dar o próprio medicamento para a pessoa que está passando mal. E fala assim, olha, eu acho que é uma crise de pressão alta, toma o meu remédio da pressão. E aí dá o próprio medicamento para a pessoa. Então, assim, não automedique os pacientes, não demore para chamar ajuda. E o principal e o ideal seria se a população fosse procurar treinamentos, né, de primeiros socorros, aprender um pouco sobre treinamento de primeiros socorros. Isso é muito importante para você saber dar essa primeira assistência. Até já lembrei de um outro erro muito comum. As pessoas têm o costume, se está vindo uma crise convulsiva, achar que tem que segurar a língua. Alguém segura a língua do paciente. Isso pode fazer com que tenha mordedura. Então, a gente também não recomenda, no caso de uma crise convulsiva, a recomendação é só chamar ajuda e estabilizar a cabeça para evitar traumas, né, da cabeça com o chão, enfim. A gente está chegando ao fim. Eu queria saber, assim, uma orientação, uma dica, ou então, assim, as 3 dicas, nota 10. Nota 10 do carnaval. Pra gente curtir o carnaval, assim, minimamente sem problemas. Sem problemas. Eu acho que a primeira é o que a gente enfatizamos aqui na nossa conversa, que é o uso consciente do álcool, né? Então, a gente tem que saber a hora de parar. É claro que é uma época de festividade, então todo mundo quer comemorar, todo mundo quer aproveitar e muitas vezes o álcool tá dentro dessa comemoração, mas o uso consciente do álcool, evitar o uso abusivo, ficar alerta a sinais de alarme, né? Eu acho que também é muito importante. Então, se você percebe que está começando a sentir qualquer sinal ou de intoxicação pelo álcool ou qualquer sinal de desidratação ou algum sinal de alguma arritmia cardíaca, então, ficar consciente aos seus próprios sintomas e procurar ajuda e consciente com os sintomas das pessoas que estão ao seu redor, né? Porque a gente tá lá em grupo muitas vezes no carnaval, então a gente tem que agir como um grupo. Eu acho que essas são as 3 principais dicas de saúde em relação aos cuidados do carnaval. Então, pessoal, a gente te deseja um bom carnaval e, em qualquer problema, procurar um dos postos ou uma pessoa identificada pela equipe de atendimento da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Além da fantasia, é só vestir um pouquinho de responsabilidade que a alegria e o bem-estar estão garantidos. Então,
Antes que a gente volte para a vida normal e a próxima edição do SaúdeCast, bom carnaval e uma excelente folia!